Então tá, Romanos capítulo 3, verso 24, diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Amém? Irmãos, até aqui, vocês lembram do que nós temos falado sobre adentrar o Santo dos Santos? Amém? Vocês lembram disso? Nós temos montado o quê? Sobre qual objeto nós temos falado? A arca. Mas a arca fica dentro do quê? Do Santo dos Santos. E o Santo dos Santos fica dentro do quê? Do tabernáculo. Amém? Não esquece dessa palavra. Tabernáculo. Não esquece dessa palavra. Quando você compreender o tabernáculo, que ele se tornar familiar na tua mente, próximo do teu entendimento, você pode ler o livro de Hebreus, na Bíblia. Por isso que tem muita gente que não entende o livro de Hebreus, porque não entende o tabernáculo, mas nós estudamos cada parte dele aqui, amém? Se você não veio, veja o vídeo que você vai ver. Agora deixa eu te falar uma coisa. Alguém lembra qual que é o primeiro estágio do tabernáculo? O altar do sacrifício. O que tu faz no altar do sacrifício? Tu nega o teu eu, certo? Tu se entrega e fala: Deus, agora faça a tua vontade em mim. Eu acho muito legal porque esses dias eu estava na casa da Tati e do Eric jantando com eles, e eu gosto de ir lá porque eu deduro eles aqui no culto, sempre falo alguma coisa. E a Tati falando, ela falando: pastor, agora eu entendo que é muito importante as experiências que eu tenho, mas a coisa mais importante foi quando eu decidi conhecer a Deus, receber de Deus e não a bênção dele. E agora é isso que eu falo para as pessoas que estão comigo, para que elas vão buscar de Deus. E isso que a Tati entendeu, e é muito profundo, porque é exatamente o ponto da nossa consciência em que nós entendemos o altar do sacrifício. É quando você vai para morrer e receber, não quando você vai para ganhar. Amém? Esse é o primeiro estágio do tabernáculo, para você entrar na presença de Deus. Depois disso tem a pia da regeneração. Vocês lembram? Uma pia de bronze que tem água e ela reflete o seu rosto. O que é essa pia? Simboliza a palavra de Deus. Essa pia, quando você olha, mostra quem você é. Quando você medita muito na palavra de Deus e você começa a perceber o modo operante de Deus na Bíblia, como os homens se operavam, como eles viviam, o que eles viam, o que eles pensavam, quais eram os seus sonhos, como eles viviam dia a dia no cotidiano deles, pelo que eles morriam, quais eram os seus erros. Quando você começa a absorver, a comer tudo isso, esse modo operante começa a entrar em ti e revelar que tu não é bom. E começa a te mostrar um caminho excelente. Então essa é a pia, você começa a se lavar, amém? Mas não é o tanto de Bíblia que você conhece, não adianta pegar vários livros e a Bíblia decorar. Mas é o tanto da Bíblia que você dá uma resposta para ela, que você acredita nela, que você se envolve com ela. Isso é a pia. Resumidamente, depois da pia passa-se uma cortina, e nessa cortina, que é a morte de Cristo, que ele abre um novo ambiente espiritual, que é onde tem o candelabro, o pão da preposição, que é o pão da comunhão, que eu tirei 2 cultos falando disso, e mais um altar de incenso, onde fica subindo incenso. Esse pão fala da comunhão verdadeira com Deus e com a família de Deus e com os propósitos de Deus. É naquele momento da tua vida que tu para de usar Deus e as coisas para ganhar algo e viver algo na terra. E tu começa a pensar: não, peraí, existe algo de Deus para mim, que é muito maior do que aquilo que eu queria. E aí você começa a mudar e ter comunhão com isso. E aí os irmãos da igreja passam a ser importante, porque agora tu não quer mais desenvolver só a tua vida. Existe uma família pela qual tu zela, e você é zelado por ela. E aí existe todos os outros princípios de autoridade, como a da paternidade do pastor, da irmandade dos irmãos e tudo mais, e todos os ministérios proféticos, e você começa a tatear e a viver isso. E isso começa a gerar uma outra realidade. Você vive na terra, mas o teu modo operante começa a se tornar do céu, tudo muda. Parece que tudo transfigura, tudo que era não é mais, e tudo se faz novo. A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos Jesus, tudo se faz novo.
A velha criatura é negada e tu se torna um outro homem. Pastor, eu não entrei nesse lugar ainda. Então vai para a regeneração, palavra de Deus, Bíblia. Vai orar, vai chorar, fala: Senhor, eu preciso te conhecer, porque eu ainda continuo igual. Eu continuo igual, eu não sei de nada mais. Deixa eu te falar uma coisa. Nesse lugar, quando você começa a ter essa comunhão, tem o candelabro, que é quando o candelabro, eles são 7 braços, que tem fogo, e o azeite do fogo, e tem azeite para manter o fogo. E é interessante, porque se tu pegar, eu sempre acendo a churrasqueira com isso, eu pego um guardanapo, boto azeite e deixo pegando fogo, ele não queima tudo, ele fica lá queimando o azeite. Porque o azeite não deixa o fogo se apagar. E o azeite na palavra de Deus é o Espírito Santo. Agora deixa eu te falar uma coisa, o fogo ali, a luz, é o intelecto, a inteligência humana. Parece que você é feliz sem Deus, porque ainda não há luz. Então, sabe o que o mundo faz? O mundo te coloca em uma realidade e te dá uma esmola, e faz você acreditar que essa esmola te faz feliz. Então o mundo te diz que se você tiver um carro do ano e uma casa top, talvez uma mansão ou uma cobertura, ou talvez uma boa casa para morar, você será feliz. Mas isso é só esmola, porque a felicidade não está nisso. A Bíblia diz que a alegria verdadeira e a vida verdadeira está nas mãos do Senhor. O que isso significa? Que só Deus pode te fazer alegre. Tu vai passar uma vida inteira, e eu desafio qualquer pessoa que seja mais velha aqui, que não são anciãos, só são os mais velhos, Juliana, Fran, Gelson. Hoje eu vi o Gelson andando com a Bíblia debaixo do braço. Irmãos, um homem de barba branca com a Bíblia debaixo do braço, dá medo, hein? Dá medo. E o que acontece, irmãos? Qualquer um pode falar assim, ó, no tempo em que eu não vivia com Cristo, eu só corria atrás do vento. E se não falar isso é porque ainda não entendeu a palavra. Não entendeu a realidade de fato. Então a palavra, ela ilumina, ela faz você ver o que tu nunca viu. Ela faz você ter uma alegria verdadeira. Agora eu não preciso mais ser velho para ser feliz. Eu não preciso mais ser casado ou solteiro. Eu não preciso mais ser isso ou aquilo, rico ou pobre, preto ou branco, heterossexual ou homossexual, não importa. Existe uma alegria que enche meu coração. Uma alegria que dá vida, uma alegria que tira o desânimo. Amém? É uma alegria que vem de Deus, é algo agora que não se explica mais pelas coisas. É algo que te completa, que te entusiasma, que faz tu acordar. Irmão, é essa alegria que me faz acordar e fazer o que eu faço, senão não dá. Se fosse só pelos resultados eu pararia. Mas é uma alegria verdadeira. Amém? Eu sempre digo para quem é vendedor, irmão, eu tenho coração de vendedor, Deus está tirando, né, eu saí da venda, mas o coração de vendedor fica em mim, que é quando tu nunca alcança o resultado que tu espera, tu desanima aquele dia. Vocês já viram isso? Quem trabalha com venda é assim, ou com atendimento, né, que vende serviço. O meu sogro sabe, a Vitória sabe, todo mundo aqui sabe. Aí chega no final do dia, a gente está acostumado com 5 mil, aí só deu 1.000, pronto. Eu não presto mesmo, não sirvo nada nessa vida. Coisa terrível essa vida. Tudo vai acabar, vocês não estão vendo a política? Aí no outro dia, 5 mil. Ah, tá tudo bem, o Brasil tem esperança, nós temos esperança, a vida tem esperança. Esse é o coração do vendedor, irmão. Tem que tirar esse coração de nós. Eu sempre digo, pessoal, não foca nos números, foca no propósito, senão tu morre do coração. Então, irmãos, existe uma alegria genuína, amém? Que você não vai encontrar fora de Deus, esquece. Nem vindo só na igreja, tu só vai encontrar ela se humilhando e buscando a Deus com toda a tua força. É aquele momento que Deus começar a te esvaziar de razão, de tudo. Amém? Deus quer tudo. E aí lá também tem o altar da adoração, que é o último antes de entrar no Santo dos Santos, né? Tem o pão, tem o candelabro, e tem o altar que fica lá, o incenso subindo, que é a adoração, é as tuas emoções. É nós queimando aqui no culto, é nós queimando lá no quarto de oração, é nós queimando. Amém? É nós queimando. É a gente olhando para o olho daquele que queima. A Bíblia diz que Jesus tem olhos como de fogo. Quando tu olha e começa a queimar, e aí a tua vida realmente começa a ter sentido, e algo começa a transbordar dentro de ti, e tu se torna viciado pela presença de Jesus. E tu quer tudo menos não estar na presença dele.
E você tem vida nesse lugar. Por isso que Davi fala, mais vale um dia na tua presença. Um rei de um império que dominava quase a terra toda, poder que ele tinha. Ele fala, poderia ter qualquer mulher, qualquer riqueza, qualquer pedra preciosa. E ele para e fala, vale mais um dia na tua presença, Senhor, do que 1000 longe dela. Sabe por quê, irmão? Porque a vida está na mão do Senhor, a verdadeira vida está na mão do Senhor. Amém? E não tem grande, não tem pequeno, tem só aqueles que entendem e aqueles que não entendem. O que te faz diferente de mim, pastor? O que nos faz diferente? Aquilo que a gente entende. Por muito tempo eu perguntei, pai, como um dia eu posso ser como Tomás de Aquino? Como Agostinho, como esses santos que marcaram a época, Wycliffe, John Hus, como eu posso ser como eles? E o Senhor um dia me respondeu, ele falou, não muda nada entre tu e eles, porque eles eram um pecador que nem tu. Mas muda o que eles entendiam. Muda aquilo que eles conheciam de mim. Muda o tanto que eles decidiram andar comigo. E eles receberam muita vida por causa disso. Amém? Então esse é o lugar. É um lugar onde você exala a adoração. E aí também tem o maná escondido. Então você entra, passa pelo véu e tem a Arca da Aliança. E o maná escondido é quando você começa a comer de Deus. E tu percebe que a energia dele é que te envolve. E aí tem a vara de Arão que floresceu. O que é a vara? É a revelação de Deus que floresce na tua vida. Tu começa a ter revelação de tudo. De finanças, de vida conjugal, de vida como pai, como filho, de empreendimentos, de propósitos, de céu, inferno, tudo. Tu começa a ter revelação de tudo. Porque você está dentro desse lugar. Essa Arca da Aliança é Jesus. E lá também tem as leis, as tábuas das leis, porque quando você adentra num lugar que tem a Arca da Aliança, que é Jesus, que ele entra em ti, então você se dobra às leis de Deus. Não é mais difícil você parar de pecar, tu tem prazer de parar de pecar. Tu tem prazer em amar o próximo, tu tem prazer a se doar por alguém, tu tem prazer em dar. Amém? Por quê? Porque você está com a tábua dentro de ti. Agora, irmãos, deixa eu falar uma coisa rapidamente. Tudo isso foi uma introdução e eu preciso de uns 15 minutos para a pregação, para você compreender o que eu vou falar. A Arca da Aliança, nós paramos na Arca da Aliança. Ela tem um propiciatório em cima, que é onde bota o sangue do sacrifício. E tem 2 anjos, um olhando para o outro, de ouro. A Arca da Aliança, irmãos, em cima dela está o sacrifício, que é a misericórdia de Deus. Só existe, presta atenção nisso, por favor. Só existe a misericórdia de Deus na vida daquele que está em Cristo. Porque Cristo é a Arca da Aliança, Ele é Deus, a presença de Deus. O altar de sacrifício só santifica aquele que está abaixo dele. E quem que está abaixo dele? O próprio Cristo. Por isso que tu batiza. O que é o batismo? Tu morre e ressuscita. E agora não é mais tu, mas é Cristo em ti. Só existe misericórdia de Deus se tu estiver em Cristo. Hebreus capítulo 5, versículo 9 diz: Cristo é causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Por quê? Porque aqueles que obedecem a Deus, as suas palavras estão nele e Cristo habita nele. E ele habita em Cristo. Amém? Então, quando uma pessoa chega, pastor, o importante é fazer o bem. Não, porque essas pessoas não sabem fazer o bem. Só sabe fazer o bem quem está em Cristo. Porque às vezes, irmão, aquilo que a gente acha que é bom, não é. Então nós temos que fazer um download de um novo firmware para poder atualizar a nossa mente. Amém, Luiz? Não é isso? Então a gente tem que ter um sistema operacional diferente, senão o nosso conceito de bom está errado. Amém? Agora olha só, eu li com vocês Romanos 3,24, Cristo ele é o próprio propiciatório. Ele é onde a graça de Deus repousa. Amém? É ali. É no sacrifício de Cristo. Por isso que tu tem que aceitar Jesus e se submeter a Ele. Porque o sacrifício dele é que te guarda, é o sangue dele. E também lá diz que tem os querubins, Êxodo capítulo 25.
verso 20 ao 22. Os querubins é 2 anjos que estão um olhando para o outro. Existe 1 milhão de simbolismos ali. Mas um deles é a comunhão, aonde 2 ou mais estiverem ali, Deus estará. Nunca é 1, é 2. Por isso que a igreja é importante, para Deus se manifestar. Sozinho Deus pode falar contigo, mas sozinho tu não é nada, tu não manifesta nada. Tu tem que ter mais alguém. E além disso, eles estão olhando para a mesma direção, que é para a arca. Eles estão com o rosto olhando para a arca. Aqui ó, um na frente do outro, com as asas e com o rosto olhando. E é só isso que eu queria destacar, porque os olhos dos querubins estão em Deus, porque eles só obedecem à autoridade de Deus. Os anjos não obedecem à tua voz. Então não adianta alguém falar com macumbeiro achando que os anjos vão obedecer. Eles só obedecem os justos, porque os justos estão em Cristo, e o único que dá ordem aos anjos é Cristo. Macumbeiro no máximo move demônio. Só que o problema do macumbeiro é que ele acha que está movendo o demônio, mas é o demônio que está movendo ele. Parece que ele é poderoso, mas é os demônios que estão usando ele, porque todo aquele que te serve é teu Senhor. Por isso que quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, e Pedro não deixou, ele falou: se tu não deixar eu lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Olha que loucura. Se tu pede favor pro diabo, irmão, tu é dele. Você está entendendo? Então, a Arca da Aliança, esse lugar no Santo dos Santos, é onde os anjos habitam, é as regiões celestiais, é onde tu dá ordem e as maldições se quebram. Quando você adentra esse lugar, irmãos, você recebe algo chamado de transferência de autoridade. Você começa a receber a autoridade de Deus. Para quê? Para curar, para expulsar demônio, para mudar a realidade de empresa, para mudar a realidade do teu casamento, para mudar a realidade da tua vida como filho, como amigo, para mudar o bairro que você vive, a cidade que você vive, a nação que você vive, para você fluir em todos os aspectos. Agora, o problema é quando você acha que tem autoridade, mas você não está nesse lugar. Vocês já viram quando tem uma criança de 10 anos ou 15 anos e ela chega diante de ti e acha que ela tem autoridade para querer te ensinar as coisas? A Fran nunca viu isso, né, Fran? Já viu isso? Não, eu sei. Aí tá lá o nosso filho, 18 anos, 19 anos, olhando para Gil. Aí o filho chega diante do pai dele e fala: eu sei já, é que vocês são cabeça dura. Só que ela não tem... Irmãos, uma pessoa entrou numa empresa agora, e daí o cara já quer sentar na mesa e quer falar como se soubesse tudo. Tem autoridade? Não, porque Deus não deu ainda. Só vai ter autoridade quando ele passar tempo servindo. Tempo servindo lá na empresa, quando passar tempo lá dentro. Aí quando o cara falar, todo mundo vai respeitar. Por quê? Porque a autoridade quem dá é Deus. Amém? E esse é o mesmo princípio para a região celestial. Quem dá autoridade é Deus, desde que tu avance no relacionamento com Ele. E aí tem pessoa que fala assim: ah, pastor, mas meu casamento nunca muda, eu oro todo dia. Mentira, não ora. Eu estou cansado de ouvir isso. É, pastor, não sei o que está acontecendo. Ontem eu dei uma juntada no Júnior que eu pensei: pronto, o Júnior me abandona agora, né? Não, porque eu estou orando. Está orando nada. Para 1 minuto para orar e fala que está orando, gente. Eu também já fiz isso, eu sei do que eu estou falando. Pois é, eu estou orando, daí eu paro. Não, peraí, eu só estou orando 2 minutos por dia. Eu não passo nem chorando na presença de Deus. Irmão, vou dizer uma coisa para ti. Quando João, em Apocalipse 4, chora, Deus levanta ele e faz ele ver o fim. Existem coisas na tua vida que só vão acontecer quando tu chorar na presença de Deus. Porque o choro move a Deus. Guarda essa chave. Não adianta aquela oração do meio-dia: Pai, abençoe esse alimento, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa casa. Não adianta. Tem coisa que é só o choro. Tu vai ter que chorar, porque Deus está colhendo as tuas lágrimas como matéria para poder dar ordem aos anjos. Porque naquele momento Ele está transformando o teu coração e tu estás dependendo dEle. Eu sempre digo que tem 4 esferas de demônios. A última esfera nem com choro tu liberta, é com gemido. Existe uma esfera de demônio que são os dominadores, que você só vai libertar e mudar, que esses são os demônios, por exemplo, quando você vai num bairro. Já viu que tem bairros que é todo mundo miserável? O cara pode ganhar 10 mil, mas é miserável igual que ganha 1.000. E aí tu vai num outro bairro,
O cara ganha só 2.000, 1.500, mas ele tem mais recurso do que o que ganha 10 mil em um bairro que parece que é tudo miserável. Por quê? Dominadores. Existem demônios dominadores que dominam regiões, dominam cidades, dominam nações. A Somália, por exemplo, ela é dominada por dominadores, demônios. É o inferno aquilo lá. Por quê? Existem demônios, irmão, que só saem no gemido. É quando tu orar e clamar tanto a Deus que tu vai começar a gemer. Tu começa a gemer, tu começa a ficar tão desesperado e tão angustiado. Irmão, bem-vindo ao Evangelho. Amém. Um evangelho de angústia, um evangelho maltrapilho. Você vai ficar tão angustiado, mas deixa eu te falar uma coisa, quando tu acabar de chorar, tu pode apostar que Deus vai fazer. Porque Ele tem matéria para fazer. Não é que Deus não faz porque Ele não quer, Ele não faz porque Ele não pode. Ah, meu Deus, mas Deus pode tudo? Não, Ele não pode. Porque Ele vela pela sua palavra e Ele estabeleceu princípios que Ele cumpre. Aquele que não dá, não recebe. Ponto. Deus não vai te dar se tu não recebe. Uma vez um irmão, uma pessoa, chegou para um pastor conhecido meu e falou: pastor, vamos lá orar pelo meu bar, para Deus abençoar o meu bar, para eu vender mais. Não tem como, irmão. Não é esses bar bonitos de hoje, assim, de lanche, coisa assim. É aquele botecão mesmo, que o pessoal ia para encher a cara, gastava o dinheiro todo lá e ficava lá bêbado, fumando. Aquelas coisas lá que promove as trevas, entendeu? Como é que o pastor vai orar, irmão? Tem coisa que Deus não faz. Porque tu tem que dar uma resposta para a santidade dele. Amém? Então, o Senhor, Ele quer fazer, mas depende do nível em que a gente vai se entregar. Então, a autoridade, ela depende do nível. Por exemplo, eu não adianta eu querer mandar uma mensagem pro Bolsonaro? Tu acha que ele vai me ouvir? Claro que não, irmãos, eu não tenho autoridade para isso. Agora, o pastor José, que é o nosso pastor, tem. Ele manda e ele ouve. Mas por quê? A autoridade que Deus foi dando à medida que ele foi crescendo em Deus. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, tem pessoas que eu não tenho acesso, mas tem pessoas que eu já tenho. Então, por exemplo, se eu quiser acessar hoje o Silas Malafaia, eu acesso? Não. Eu não tenho autoridade ainda como pastor para conseguir falar com um cara desse. Não porque ele é soberbo, pode até ser que ele seja, mas eu acho que não. Mas é porque eu não consigo, eu não tenho influência, autoridade de Deus para isso. Mas os pastores de Blumenau, com qualquer um eu falo. Pastores que vocês não conseguem falar ainda. Por quê? Porque é o lugar em que Deus está me colocando de autoridade, não é que eu sou melhorzinho. Assim como tem empresários que talvez vocês conseguem falar e eu não. Por exemplo, não adianta eu bater na porta das irmãs da Fran e querer entrar na casa delas. Eu não tenho autoridade, mas a Fran tem. Por quê? Porque Deus deu para ela, através do relacionamento. Vocês estão entendendo? Então, quando você adentra o Santo dos Santos, a autoridade, ela tá sobre as tuas costas e tu move o mundo. É nesse momento que tu move a tua vida. Presta atenção nisso. Eu estou tentando explicar algo que é muito sutil. Então, o marido, ele exige sempre a honra da mulher. Não, a mulher não me respeita, a mulher não me honra, a mulher não isso, Só que o mesmo versículo que diz que a mulher tem que amar o marido, diz que o marido tem que morrer pela mulher. Aí tu pergunta pro marido: tu tá morrendo pela tua esposa? Então. Ela não merece. Não, tu tem que morrer. Senão tu não tem autoridade para mudar o coração dela. Entendeu? A autoridade você recebe, nesse caso que eu estou falando, pelo relacionamento com Deus, pela obediência. É por isso que eu digo que todo casamento em Deus tem como resolver. Se você for justo, a Bíblia diz que na congregação do justo, o injusto não permanece. Então Deus mata o teu cônjuge, mas Ele não deixa tu perecer. Deus dá um jeito, mas tu tem que ser justo. Tu tem que dar uma resposta para Deus. Se tu é mulher, tu tem que se submeter e respeitar o teu marido. Se tu é marido, tu tem que amar e cuidar da tua mulher como o vaso mais frágil da tua casa. Não manipulando e usando ela, cuidando dela tão importante quanto você mesmo. Olhar para ela e perguntar: o que você quer fazer hoje? Como você quer fazer hoje? Isso é cuidar da mulher como prioridade, vaso mais frágil. Só que tu tem autoridade para mudar teu casamento se tu fizer isso. Então tem pai, por exemplo, no filho que quer empurrar a goela abaixo as coisas no filho. Não adianta, gente. Se tu não passa tempo amando o teu filho, cuidando do teu filho, não adianta sentar na mesa e querer ensinar ele. Tu não tem autoridade para isso. A autoridade, ela vem pelo relacionamento com Deus. Amém? Então tem pessoas que às vezes querem opinar sobre finanças, opinar sobre igreja, opinar sobre isso, sobre aquilo, mas não tem autoridade, irmão.
Eu estou enfadado de gente que encosta, né, principalmente nas empresas, no salão da vida, e todo mundo acha que sabe tudo, mas ninguém tem autoridade em nada. Por quê? Porque não tem relacionamento com aquilo. Só fala. Não conhece a Deus. Então Deus, ele dá autoridade. Amém? Isso é o lugar, é as bênçãos do Santo dos Santos que eu estou falando. E as leis de Deus, elas são estampadas no nosso coração, porque as tábuas estão lá dentro. Então tu começa a se mover por santidade, naturalmente. Não é mais um esforço, nossa, eu tenho que ir na igreja, não, cara, vamos na igreja, vamos adorar a Deus, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos obedecer o pai e a mãe. Putz, eu ferrei com meu pai e com a minha mãe, me perdoa. Eu ferrei com a minha esposa, ixi, eu menti, cara. Esses dias o Dani mentiu pra mim, deu 15 minutos, eu tinha entrado na banheira pra ver se eu relaxava um pouco, aí o Dani tinha mentido pra mim. Antes de eu sair da banheira ele já tava ligando, falando, cara, eu menti, cara, eu dei uma fugida no assunto, porque eu fiquei com medo de tu me corrigir, como empresário, né, porque era uma parada da empresa lá. Normal, eu falei, cara, é normal, fica tranquilo, eu também faço isso às vezes. Sabe quando a pessoa fala assim, ó, tá, mas tá tudo certo aí pra tu fazer isso? Não, tá tudo certo, eu já pensei em tudo. Pensou nada. Eu faço isso às vezes também, isso, né, aquela força lá dentro da gente, que dá aquela mentidinha assim, né. Tu já viu aquela mensagem? Eu já vi, depois eu respondo, eu já vi. Viu nada. Hoje o pastor Delmeblu chegou, cara, tu já viu os negócios da camisa? Pera aí que meu secretário já tá vendo. Fui lá e mandei, Júnior, viu o negócio lá da camisa? Depois de ficar lá, cara, desculpa, eu tô atrasando as coisas. Eu também dou umas fugidas dessa, mas é mentira fazer o que? É nossa carne. Aí a esposa chega, o Emanuel tá vendo TV ainda, amor? Não, já desligo na hora, né? Claro que não. Aí depois eu falo, eu deixei ele ver TV, me perdoa, eu menti. Mentiroso sem vergonha. Tem que largar a mentira, meu Deus do céu. Mas a gente dá uma esquivadinha, é normal, gente. Só que a gente tem que sair desse lugar. Mas então as leis começam a verter na gente, amém? Você começa a ter domínio das emoções. Nós entregamos a inteligência e a emoção a Deus. Então tu para de ter ansiedade, tu para de ter medo, porque lá tu começa a se envolver com Deus e conhecer a Ele. Tu entra na adoração. Irmãos, já estou terminando. A adoração a Deus não tem a ver com louvor. Ah, eu adoro a Deus porque eu vou na igreja cantar. Não adora. Isso é louvor. Tu adora a Deus quando tu obedece a Deus. Isso é adoração. A adoração está ligada à justiça. Dividir o que nós temos, não buscar as coisas só para mim, me preocupar com o próximo, não mentir, não roubar, não avacalhar. Tratar as pessoas com importância, isso é adoração. Aí quando eu venho aqui cantar, eu consumo a adoração com as minhas palavras, mas a adoração tem a ver com amar. Aí eu venho aqui e digo assim, Senhor, eu te entrego a minha vida, porque tu é um caminho no deserto e tal, e tu enxuga minhas lágrimas, e eu entro em ti e tal. Mentira, não entra nada, não faz nada, só está cantando. Porque adoração é obediência. Amém? Adoração é santificação. É submissão à justiça de Deus, é completa reverência à palavra de Deus. Agora, para terminar, irmãos, no Santo dos Santos é um quadradinho de 10 por 10, 10 côvados por 10 côvados, é um cubo. E sabe o que tem de interessante lá dentro? Nada. É um cubo fechado. É escuro. A única coisa que brilha naquele lugar é a glória de Deus. Por quê? Porque no lugar onde Deus habita, Ele é a única atração. Tu só vai conhecer a Deus quando tu adentrar um lugar que na tua vida Ele é a única atração. Pastor, isso aí é muito difícil. Mas é só assim para tu conhecer Ele. Quando Ele for a única, não é o que tu vai comer amanhã, não é o que tu vai vestir amanhã. A única atração é Deus. A única. Não é teu filho, não é tua filha, não é tua esposa, não é teu marido, é Deus. É um lugar onde tudo perde atração. E tudo foca em Deus. É quando Jesus foi para o deserto passar 40 dias olhando só para Deus. Nem som tem no deserto, sabia disso? É o lugar mais silencioso do mundo. A não ser quando venta, né? Então, esse lugar que é o Santo dos Santos, irmãos, tudo perde o sentido, tudo perde a atração e Deus é o centro. E de repente, quando você está olhando para Ele, sendo cheio da glória dEle, tu percebe que tudo na tua vida começa a melhorar. Por quê? Porque aquele que olha para a luz, grande luz, terá dentro do seu ser. Amém?